Aqui eu recebo no nosso estúdio o angiologista, Dr. Pablo Mendes. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. E a gente também recebe aqui a Dalete Campelo. Obrigada, Dalete, pela sua participação com a gente. Dalete, a influenciadora, ele ficou 3 dias internado. E você ficou quantos dias? 40 dias. 40 dias. O que aconteceu com você, Dalete? Eu fui fazer um procedimento e eu precisei de passar por uma anestesia, né? E nessa anestesia, na sedação, que seria o procedimento, eu informei ainda o anestesiologista da dificuldade de acesso, por eu não ter um acesso periférico bom. Eu falei, isso daqui é um vasinho capilar. Ele usou um termo chulo e falou bem assim, eu sou... E fez a sedação. Quando eu já acordei com o braço vermelho e bem quente. Eu já sabia que ali iria iniciar um problema, que seria, no meu ponto de vista, uma flebite. Só que aí essa flebite foi agravando. E aí, quando em 72 horas eu já estava com a trombose no braço esquerdo e nas 2 pernas. Doutor, primeiro para explicar para o pessoal de casa, porque às vezes a gente escuta, fulano, meu amigo, ciclano, teve trombose. Aí nunca aconteceu com a gente às vezes pensa assim, aconteceu com fulano, porque fulano tem tal estilo de vida, aconteceu com Beltrano, porque Beltrano fez coisa errada. Doutor, o que é a trombose? Bem, trombose, no caso que a gente está conversando aqui, é a trombose venosa profunda. Você pode ter uma trombose superficial, como ela disse, sobre veias superficiais, mas o que pode trazer problemas é um coágulo de sangue dentro da veia. Dependendo da localização, 70% a 80% das tromboses venosas profundas são de pernas, aí nos outros sítios são menos frequentes. E podem ter diversas causas. Uma delas, idiopática, que não tem causa aparente, a grande maioria. Apesar de se ter afirmado, existe a grande influência, acima de 65 anos de idade, tem maior chance, portadores de câncer... Mas a gente tem visto muitos jovens tendo trombose, né? Sim, mas é mais comum em gente de idade, porque devido à imobilidade e doenças associadas, que vai te deixar mais imóvel. Então, uma relação muito grande com você ficar parado, seja por estar internado, seja por uma cirurgia prolongada, mais de 3 horas, seja por qualquer situação que vai te deixar acamado. Então, o paciente internado que não pode andar, sempre tem que ter o cuidado. Vou incluir também aqui no nosso bate-papo a Luana, olha só o que aconteceu com ela. Ela também já teve trombose e ela vai contar pra gente como é que ela descobriu isso, o que você começou a sentir, Luana? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu descobri a trombose com 17 anos, bem nova, hoje eu tenho 25. Fazendo exercício na academia, fiz um exercício de panturrilha, coloquei um peso assim, um pouquinho pesado, não muito. E aí eu fiz exercício, tudo bem, cheguei em casa, normal. Só que aí eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha panturrilha do lado esquerdo. Aí eu pensei, deve ser dor de musculação, né? Aquela dor na musculatura que dá depois do treino. Mas não passava. E é uma dor assim insuportável. No dia seguinte eu acordei com a minha perna muito inchada, vermelha. E tomei um susto porque eu não conseguia colocar o meu pé no chão, de tanta dor. E aí minha mãe quando viu, meu pai quando viu, tomaram um susto. Meu Deus, isso não tá normal, né? Não pode ser uma dor de academia. E aí, quando eu descobri a trombose, eu ainda não tinha, né, o diagnóstico completo, mas eu já suspeitava que fosse algo maior. A gente estava passando por um problema aqui com greve de polícia, né? E estava com medo de ir no hospital. E aí eu lembrei que aqui no meu prédio eu tinha um médico. Aí, no desespero, eu fui atrás desse médico, bati na porta dele, pedi para ele me ajudar, ver o que tinha acontecido. Na hora que ele olhou minha perna, ele falou, trombose. E é assim que eu descobri minha trombose. E aí ele fez os primeiros socorros, né? Utilizou medicamentos anticoagulantes para tratar, porque pode dar uma embolia pulmonar, né? É bem perigoso. Fiz os tratamentos da forma correta, fiz um exame chamado Doppler para verificar se realmente era trombose e foi diagnosticado sim como trombose. Você chegou a ficar internada, Luana? Eu não fiquei internada. Não precisou? Eu fiz o tratamento todo de casa, não precisei. Deixa eu voltar aqui para o estúdio com a Dalete, já eu continuo o bate-papo com você. Assim como a Luana relatou, ela sentiu muita dor. Você também, Dalete? Senti. De início foi no braço, né? E as minhas pernas, no segundo dia, incharam muito.
E aí, como eu tinha noção de que tinha que medir a panturrilha para ver se havia diferença de tamanhos e a questão da temperatura, eu fiz isso tudo. Só que como as duas pernas já haviam sido afetadas, as duas estavam muito inchadas. Você não tinha nem como comparar. Não tinha como comparar. Eu entrei em contato com o meu médico, mandei um vídeo, falei assim, eu já tomei até um diurético para ver se há uma redução desse edema. E aí ele falou, vai para o hospital. Quando chegou no hospital, ele fez um exame chamado dedímero e fez um hemograma. E aí estava todo alterado. Aí ele falou assim, olha, eu vou te colocar na UTI, porque o Doppler vai ser feito, que eles falam beira-leito, né? E aí foi feito dentro da UTI, mas já com a heparinização plena. E o que diferencia, por exemplo, o caso da Dalete, que ela precisou ficar 40 dias internada? A Luana não precisou ficar, a influenciadora ficou 3 dias e às vezes a gente escuta relatos de pessoas que ficaram até mais, teve gente que fica 2 meses. O que implica nisso, doutor? Condição clínica. Porque normalmente a trombose ela pode ser tratada em casa, é diagnosticada, e você vai para casa tomando um comprimido. Há uns 8 a 10 anos chegou um comprimido que é possível tratar isso em casa. Senão você utilizava uma injeção que era muito caro para poder comprar diariamente. Então, estava-se por alguns dias no hospital, aí controlava, dava com medicação via oral. Hoje em dia é possível tratar em casa. Só que se a paciente tem muita dor, de difícil controle no hospital, começa, como no caso da Dalete, teve 2 tromboses, né, em ambas pernas, que é muito raro. Então, você começa a pesquisar outras coisas. Normalmente, é pela evolução clínica, pelos sintomas, que a gente deixa internado, mas a grande maioria você trata em casa. Olha só, tem um comentário aqui. Boa tarde, Roberta. Trombose e cãibra tem relação? Como é que a gente diferencia essa dor? Igual a da Leti, as 2 pernas estavam inchadas, doloridas, ela não tinha nem como comparar. Essa pessoa aqui está perguntando se tem relação com um cãibra, que é outro tipo de dor. Sim. Normalmente, dor, inchaço desproporcional de uma perna para outra. Pode acontecer nas 2 pernas? Pode. É muito difícil, mas normalmente uma das pernas. E uma dor, uma piora progressiva. Não vai ter somente cãibra e vai aliviar e daqui a 2 dias vai ter outros sintomas. Então, isso é uma piora progressiva. Mas o mais interessante são os 2 exemplos aqui mostrados de pessoas bastante conscientes. Já tiveram a suspeita clínica, já correram atrás. Então, o mais importante é fazer o exame. Detecção, examinar o médico, mas o ecodoppler é o exame padrão ouro no mundo inteiro para poder fazer o diagnóstico. Tem um comentário aqui. Boa tarde, Roberta. Eu sinto muita dor na perna direita. Às vezes, sinto que o músculo da batata da perna, né? Eu sinto até ele crescendo, gerando uma dor muito insuportável. Na maioria das vezes, as pernas ficam doloridas e inchadas após essa crise. Essa pessoa, ela pode estar tendo algum início, um quadro aí de trombose? Se fosse evolutivo, anteontem ruim, ontem pior e hoje horroroso, ok. A gente poderia pensar, mas está tendo alívios, então provavelmente não é, mas na dúvida a gente pesquisa. E a pesquisa é um ultrassom que não tem dor, é um ultrassom de fluxo das veias que não tem dor, não tem picada, então é fácil. Como ela mesma citou, pode ser feita à beira-leito. Hoje a gente faz em pacientes acamados, a gente pode fazer até em casa. A gente tem um aparelho de ultrassom que parece um notebook que se chega a fazer em casa, como ela falou, no hospital à beira-leito. Então, tem facilidades para poder fazer a detecção. Tem uma pessoa perguntando, olha, existe algum exame preventivo que seria recomendado para avaliar minha predisposição à trombose? Suspeita clínica é o melhor de todos, mas predisposição é só se ela tivesse um histórico de doença na família, a gente pode pesquisar, associado a outros fatores, obesidade, o histórico de câncer, presença de varizes. Então, é o histórico completo, não somente isolado. E o exame padrão ouro para investigação é um ultrassom de Doppler, chama Echocolor Doppler. Assim como a Dalete, como a Luana, quem já teve, tem mais chances de ter, doutor? Sempre tem. A reincidência é frequente. Aí o que tem que fazer, por exemplo, como é que está seu estilo de vida hoje, Dalete? O que você faz para prevenir? Na época, eu soube, através da minha gineco, que o contraceptivo que eu fiz uso, ele aumentava em 30% o risco de trombose. Tem um caso assim aqui. Era um anel vaginal, que eu fazia uso, e aí ela falou, de imediato você precisa suspender. E aí você suspendeu? Suspendi. De fato tem relação? Perfeito. Assim, as mulheres com tratamento hormonal, principalmente o uso de estrogênio,
Esse sim pode ser um fator causal. E a mulher, na gravidez e logo após a gravidez, chamado puerpério, que vai até de 45 a 60 dias após a gravidez, tem maior chance de ter trombose. Chega a ser 3 vezes maior que as mulheres que não estão grávidas e comparado a homens também. Olha, se tivesse mais tempo, aqui tinha mais perguntas, tá? Porque tá assim, de perguntas aqui no nosso WhatsApp. Obrigada, doutor Pablo, pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas. Obrigada também, Dalete, se cuida, viu? Um beijão para você e um beijão também para a Luana, que participou com a gente, tá?